Bom dia, meus amores. A tia está com saudade de vocês todos. Eu espero que todos estejam fazendo atividadezinha do livro, porque a tia está corrigindo, colocando foto das páginas para vocês corrigirem as atividades. Então, vocês corrijam as atividades. Olhe no slide as fotografias da página do seu livro e verifique se está correto a sua resposta. Porque a tia, todas as atividades do nosso livro, a tia terminou o capítulo, a tia corrige. Então, vocês fiquem atentos, porque quando retornarmos às aulas, a tia não quer livro em branco, não. A tia não corrige as atividades na videoaula? Então, acompanhe com a tia. Procure assistir as videoaulas. Porque nas videoaulas é onde a tia explica o conteúdo. Corrige com calma. Então, vocês fiquem atentos. Então, meninos, vocês fiquem atentos, que a tia vai colocar um vídeo para vocês observarem a nossa paisagem, nossos biomas brasileiros. São Pantanal, a Caatinga, o Cerrado brasileiro, a Amazônia, a Mata Atlântica, os Pampas. Essas são a vegetação brasileira, que são os biomas do Brasil. E o que é a vegetação? É um conjunto de espécies de plantas características de uma região. Essa vegetação que o Brasil apresenta, diversos tipos de vegetação. Nós temos a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, os Pampas e o Pantanal, que você pode observar aí na página do livro de vocês, na página 48 do livro. E o que é biomas, tia? É o conjunto de vida animal e vegetal presente em uma região. Bioma é um conjunto de vida animal e vegetal que apresenta uma região. Nós vamos começar pela nossa primeira bioma aí, que nós vamos falar da floresta amazônica. Essa floresta amazônica é caracterizada pela grande variedade de espécie animal e vegetal, sendo comum as regiões de aves de grande e médio porte. Essa região de clima equatorial, essa região da Amazônia, da floresta amazônica. Grande quantidade de rios nessa região amazônica. Vegetação exuberante, com as árvores com grande e médio porte. Grande variedade de animais nessa região. Nós temos a grande variedade de animais. O mico-leão aparece dessa região. Nós vamos falar também essa mata dos pinhais ou mata de araucária. Você pode observar que principalmente na região sul do Brasil. Suas aves típicas é o pinheiro do Paraná, caracterizado pelo porte alto. A Mata Atlântica é um bioma do Brasil. É formada por vegetação bastante densa e diversificada. Olha que flores lindas aí. Diversificada, caracterizada pela presença de árvores altas, com tronco grosso. Além de plantas, nós temos a presença também de macaco dessa região. Temos a Caatinga, que é uma vegetação resistente ao clima semiárido, esse clima seco. Presença de grande formação rochosas, né? Nessa região. Mandacaru, xique-xique, vegetação seca, grandes formações rochosas. Macaco, tatu, encontramos nessa região de formações rochosas,
de clima seco. A presença também de arara azul. Temos a Mata dos Cocais, que é uma área de transição, que fica na Floresta Amazônica e a Caatinga. O estado do Maranhão e do Piauí, a presença de carnaúba e babaçu, encontrado nessas regiões, espécies características de árvores ricas em óleos. Nós também temos a vegetação do mangue, que é essa vegetação rasteira aí, terrestre e marinho. Vegetação de mangue é adaptada ao solo bastante salinos e alagados. A área de vegetação de mangue. Nós também temos o Pantanal, é a maior planície inundável do mundo devido às chuvas associadas às condições do relevo. Podemos observar uma vegetação bastante diversificada também nessa região, bastante alagada. Aves. E nós também podemos observar nesse vídeo a vegetação do cerrado. O cerrado brasileiro, com essa vegetação e de rios, vegetação baixa. A presença de animais típicos dessas regiões, como o tamanduá, aves com tronco retorcido. Temos o campo, nessa região aí, vegetação arbústica de gramíneas, ocorrendo em diversos locais do Brasil, como Rio Grande do Sul e o estado de Roraima. A tia apresentou algumas vegetações dessas regiões e agora, tia, nós vamos fazer a nossa correção da nossa atividade de reforço, que foi para casa, meus amores. Então, pegando o livrinho aí de atividade de reforço, que nós vamos fazer a nossa correção. Nós vamos fazer a nossa correção da página 95 a 98. Então, pegando o livro, nós vamos começar pela a hidrografia do Brasil, na página 95. Vocês vão fazer a leitura do texto na página 95 e depois responder a questão da página 96 com a leitura do texto que vocês fizeram da página 95. Na primeira questão, você pode observar para você colocar as partes de um rio. As partes de um rio. A tia colocou aí no slide para vocês. Primeiro o nomezinho vai ficar a nascente. Logo à frente, afluente. Abaixo da nascente, margens. Logo depois das margens, leito. E por último, a foz. Essas daí são as partes de um rio. Na segunda questão, você vai completar esses quadrinhos aí com a palavra hidrografia. Nós estamos corrigindo a nossa atividade de reforço na página 96. Terceira questão. Esse rio é perene ou temporário? Explique com suas respostas. Esse rio, ele é temporário, pois no período sem chuva, esse rio seca. Então, ele é rio temporário. Os rios temporários, eles secam no período sem chuva. Se não está chovendo, o rio está seco. Por isso que é dado o nome de rio temporário. Na quarta questão, é para você marcar V ou F. No primeiro quadrinho aí, para você colocar as bacias. As principais bacias hidrográficas são a do Rio Amazônico e do Rio Tocantins, e do Rio São Francisco e a do Rio Prata. Verdade. A água potável não é própria para o consumo? Falsa, porque a água potável é própria para o consumo. Os lagos e as lagoas são acumulações de água de grande ou pequena profundidade em depressões? Verdade. Então, a quarta questão vai ficar VFV. Na quinta questão, você vai completar
os quadrinhos com as palavrinhas que dá certinho aí nesses quadrinhos. São construídos pela ação humana, que são lagos artificiais. São formados por fontes naturais. Lagos naturais. Na página 97, para você responder de acordo com o clima do Brasil. Você vai completar esse textozinho de acordo com o clima do Brasil. Então, na primeira questão, você vai desenhar aí. Você observa pela janela como está o tempo atmosférico. Nesse momento, se estiver nublado ou que estiver ensolarado, você vai desenhar de acordo com o que você observar na janela. Na segunda questão, você vai completar aí com essas palavras. Escrevo o clima predominante de cada lugar. Predomina em nosso país e é caracterizado pelas temperaturas elevadas durante boa parte do ano. Que clima é esse? Tropical. Apresenta as estações do ano bem definidas, com invernos frios e verão quentes. Subtropical. Apresenta temperaturas anuais elevadas e chuvas escassas, irregulares. Semiárido. Apresenta temperaturas elevadas e chuvas abundantes. Predomina na região norte do país. É o clima equatorial. E na terceira questão, você vai pintar o quadrinho 1, que é o clima subtropical, apresenta as temperaturas mais baixas do país. E pintar o 3, que é o clima equatorial, apresenta temperaturas elevadas e chuvas abundantes. Na quarta questão, você vai desenhar 2 dias com diferentes condições atmosféricas. Em seguida, escreva uma legenda para os desenhos retratados. Você vai escrever a legenda. Se você escreveu o céu nublado, você vai fazer a legenda. Dia nublado, você desenhou o sol quente, você vai colocar dia ensolarado. E na quinta questão, você vai escrever aí o nome da ciência que descreve, explica e classifica os climas. É a climatologia. Essa foi a nossa correção da atividade de reforço da nossa página 95 a 98. E bom dia a todos. E nesta semana vai ter feriado. Então, é o feriado de Corpus Christi. Então, bom feriado a todos. Um cheiro da tia.